Estação Entrevista. Conforme a gente divulgou no início do programa, esta semana que antecede o próximo domingo, Dia das Mães, nós teremos uma programação especial aqui no Estação Notícia. Todos os dias nós trataremos de um tema e traremos convidadas para falar sobre determinado tema. Hoje o assunto é adoção. Este é o assunto para a gente abrir a semana de entrevistas especiais em homenagem às mães. Nossas convidadas, Josilene Mari Gonçalves e a doutora Cristina Bittencourt, diretora-geral de Recursos Humanos da Prefeitura de Balneário Camboriú. Só para ter uma ideia, você que está nos acompanhando, já está podendo ver elas aí também, para quem está na TV, apenas 4.826 crianças estão totalmente disponíveis para adoção no Brasil. E sabe quantas nós temos? 46 mil que vivem em abrigos. Ou seja, é pouco, né? 10,5%. E dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. Vamos começar a conversar. Só deixa eu identificar a doutora e a Josilene. Josilene, bom dia ainda, não almoçamos ainda. Vamos lá, doutora Josilene, né? Bom dia, tudo bem? Muito obrigado. Tudo ótimo. Pode chegar mais pertinho para a gente ouvir bem. Tá bom. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu estou casada há 35 anos com Hélio Gonçalves e tenho 4 filhos. 2 meninos, que são filhos biológicos, e 2 meninas que vieram através da adoção tardia, que hoje estão com 14 anos e 11 anos. Chegaram para nós com 5 anos e 7 anos, sendo que a Larissa e Carolina. Carolina é uma criança especial, veio com um atraso muito grande, não reconhecia as cores, tem baixa visão, hidrocefalia, e hoje, com o amor, o carinho e todo o atendimento, né, que ela tem recebido, está uma criança, uma adolescente já, maravilhosa, está lendo, reconhece cores, leva uma vida normal, como qualquer menina de 14 anos. Vocês adotaram elas com quantos anos? A Larissa com 5 e a Carolina com 7. Elas são irmãs por parte de mãe e chegaram para nós com essa idade. E aí, só para relembrar, recapitular o que... Aí já estão mostrando elas aqui na TV Mocinha também, das fotos que foram enviadas, né? Para você que nos acompanha, uma especial e outra não, né? Mas sim, nem por isso há diferença em qualquer tipo de carinho, de amor, de tratamento. Não, né? Nenhuma. E assim, o que diziam que ela tinha um retardo inespecífico... Hoje ela não tem mais. Hoje acabou tudo. Acabou. Hoje ela leva uma vida normal. Só a baixa visão, que atrapalha um pouquinho, né? Que ela tem mais dificuldade para leitura, mas leva uma vida bem normal, bem tranquila, evoluiu muito. Então a senhora tem 4 filhos. 4 2 filhos. já estão casados, os mais velhos, e estamos só com as 2 meninas em casa hoje. Muito bom, muito legal. Vamos continuar conversando, tem mais coisas aí. Agora eu também quero dar uma boa tarde aqui para a doutora Cristina Bittencourt, né, que nos honra também com a sua presença. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos os ouvintes. Qual é a sua participação neste tema adoção? Bem, tanto eu como um grupo de colegas há mais de 20 anos militamos especificamente nessa área, né? Na época em que se discutia adoção de uma outra forma, né, onde se pegavam filhos para criar, né, não era adotar por amor, né, existia um outro perfil de adoção. A legislação modificou-se, foi atualizando-se e exigiu-se que, vamos dizer assim, que os pais fossem preparados através de cursos, através de uma orientação psicossocial. E aí a nossa, então, entidade formou um grupo de preparação de pais, o qual a Josi é uma das remanescentes, né, Josi? E representa, assim, um perfil de pais diferente do que a maioria procura, né? Os pais hoje, ainda hoje procuram um perfil de crianças recém-nascidas para adoção, meninas, branquinhas, do olho azul, e esse não é o perfil de crianças que se tem nos abrigos, né? Hoje nós temos nos abrigos, sim, crianças maiores, sim, grupos de irmãos,
Sim, crianças com uma expectativa muitas vezes de vida limitada por conta de alguma doença, mas nem por isso, e é comprovado, nós comprovamos inclusive com o case da Josi, que o amor não pode mudar qualquer situação, né? Então, assim, fala-se muito que, né, tem das dificuldades da adoção, mas eu sempre digo que a dificuldade não está em adotar, a dificuldade está em escolher o perfil que está para ser adotado, né? Se você for procurar o Poder Judiciário, que é o primeiro caminho, conversar com um assistente social, ela vai te dar um perfil das crianças que nós temos hoje nos abrigos. E a maioria não é um perfil de bebê recém-nascido. Então, se você já vai com o coração aberto para receber uma criança maior, de qualquer cor ou sem nenhum perfil, fica muito mais fácil o processo de adoção e mais rápido. Não adianta você imaginar aquela criança que você tem nos seus sonhos, né? Exatamente. É uma criança, é um ser humano. Isso é a causa de ter tantas ainda nos abrigos? Sim, essa é a grande causa. Por quê? Porque a legislação, como eu disse no início, ela se modificou. Hoje, quando você tem um grupo de irmãos, não se separa mais grupo de irmãos. As crianças, elas têm uma história antes de estarem ali, né? Olha só, se nós tivéssemos, que eu digo, o Poder Judiciário tivesse separado as meninas da Josi, uma estaria num lugar, outra estaria no outro, e elas não estariam tão felizes e tão completas e fazendo a felicidade desses pais, né? Então, assim, felizmente se tem essa visão jurídica, mas o ser humano que vai adotar precisa ter essa consciência. Adoção não é comércio, você não vai lá escolher um perfil de crianças, você vai no Poder Judiciário para receber um filho. Não importa como ele é, não importa a cor, não deve importar a origem, né? Enfim, você tem que buscar amor, simples e unicamente isso. Perfeitamente. A questão que você tocou num assunto interessante de elas serem criadas juntas e não separadas, porque às vezes, né, acontece isso de uma criança ser criada por uma família, outra criança ser criada por outra família. Onde é que tem uma situação assim aqui? Né? Nós temos uma situação de irmãs que foram criadas separadas, você tem conhecimento? Não. Nos últimos 20 anos que nós trabalhamos com adoção em Balneário Camboriú, não tem isso. Sempre que se adota o casal de irmãos, ou os priminhos, aqui não. Mas por experiência de outros municípios, geralmente há uma dificuldade, vamos dizer assim, de relacionamento. Até porque um casal de pais educa de uma forma, o outro educa de outra forma, os horários muitas vezes de saírem juntas é diferente, né? Quando um viaja, o poder econômico também de famílias muitas vezes é diferenciado, né? Lógico que se existir uma possibilidade, a última das últimas, de separar, o Poder Judiciário vai olhar com uma certa intrinseticidade, mas não quer dizer que isso seja prioridade. A prioridade é não se separar os irmãos. Claro. Josilene, eu às vezes estou ouvindo vocês e não estou olhando, eu gosto de ficar, né, olhando para as pessoas, sim, mas eu tenho que estar atento a tudo que está acontecendo, sim, aqui, né, no nosso mural aqui também. A questão de curiosidade, a pergunta, né, de uma criança, né, você é minha mãe, você é meu pai, essas coisas que a gente ouve bastante, isso já aconteceu, em que momento aconteceu, quando vocês adotaram, e depois existem aqueles questionamentos todos? Sim, quando nós fomos buscá-las em Xanxerê, chegamos no abrigo e foi uma surpresa, porque desde o abrigo as duas já nos chamávamos de mamãe e papai. Então, no abrigo também eles fazem um trabalho com a psicóloga, preparando essas crianças que estão indo para uma nova família. E desde o início elas chamavam de mamãe, de papai. No início falavam bastante da mãe biológica, porque já eram grandinhas. Mas hoje, 6 anos depois, elas já não falam mais, porque a família delas, somos nós a família, né? E já não perguntam mais sobre a mãe, não querem saber mais da vida anterior. Acredito que mais tarde, na adolescência, né, vão mais tarde querer saber as origens. E acho muito justo que os pais biológicos até ajudem elas, né, acharem a família biológica. Hoje é fácil, porque, né, tem toda a documentação de quem são os pais, o histórico. E eu acho muito importante
elas saberem a origem delas. Realmente, é bastante importante, né? Para não ficar aquele mistério todo, parece que escondendo alguma coisa, que não tem nada que esconder. Exato. Vamos falar um pouquinho sobre grupo de adoção Anjos da Vida. Esse grupo que eu quero saber um pouco mais aqui, já recebo a informação aqui, ó, Projeto Cristina. Que nós tivemos volto a repetir, com um grupo de amigos, a intenção há mais de 20 anos atrás de criar esse grupo. Hoje ele é muito bem conduzido pela doutora Lenita Novaes, psicóloga, né, e o Poder Judiciário. Enfim, quando os pais decidem pela adoção, né, eles vão até o Poder Judiciário, né, e ali eles são encaminhados para um grupo de apoio. Por que um grupo de apoio é tão importante? Porque é nos grupos de apoio que se tiram todas as dúvidas, as ansiedades dos pais são trabalhadas, os pais que não podem ter filhos ou que não querem ter filhos biológicos, querem adotar. Então, o espaço de grupo de apoio é para a preparação dos pais, né? Alguns ali durante o curso, né, que tem um curso técnico também, eles descobrem que eles não têm o perfil para adotar, né, que eles estavam, de repente, usando da adoção para um outro motivo que não a realização da vida da criança, porque a realização não pode ser da vida dos pais, tem que ser a realização da vida da criança que está sendo adotada. Então, os grupos de apoio existem no estado inteiro, são todos vinculados ao Poder Judiciário, as famílias são extremamente bem recebidas, né, Josi? Então, assim, ali você tem psicólogo, tem assistente social, tem médico, pediatra, onde você vai tirar as dúvidas para que você possa estar preparado para receber o seu filho ou sua filha, né? E eu sou uma defensora muito grande dos grupos de adoção, porque eles fazem sim o trabalho que muitas vezes não é feito pelo Poder Judiciário, né? O cuidado, a atenção, o carinho que é dado ali é diferenciado, ele é específico para os pais, né? Então, no começo, há 20 anos atrás, a gente tinha uma luta muito grande, né? Porque querem ensinar a ser pai, querem criar um curso de pai e mãe, eu já sou adulto, e não é esse o objetivo. Não é para ensinar a ser pai e mãe, é para ensinar a se doar e entender esse recurso jurídico que é a adoção. Olha só, tem muitas coisas chegando aqui. Borgana, vamos deixar esse telefone aqui sem... Não é você que está mandando, né? Tá? É o que vem direto, sem volumezinho aqui. A questão é assim, ó, acolhimento familiar, né, que a nossa produção está passando. A gente hoje combinou, fizemos uma reunião antes para falar sobre isso, o acolhimento familiar, o que é a mãe social, o que faz uma mãe social, a importância para a sociedade. Como é que a gente pode explicar? E sim, existem vários tipos de abrigamento familiar, né? Existe o abrigo, que todos conhecem, né? No passado era conhecido aquele como FEBEM, né? Aí foi se mudando, foi se entendendo que a criança é um ser com direitos e garantias individuais, então se aperfeiçoou esse abrigamento. Então esse abrigamento vem criando um perfil de instituição, né? E chega nos nossos dias atuais com o perfil de casalar, né? Que eu entendo que seja hoje o melhor método de acolhimento sociofamiliar. Ou seja, a criança dentro desse abrigo, entre aspas, ela recebe ali uma mãe social ou um pai social, alguém que ela vai chamar sim de tio, de tia, é um número menor de crianças, é uma casa, né? Ela não leva placa, abrigo X ou casa de acolhimento X, não. Você tem uma casa sem identificação, porque as crianças que estão ali, elas têm uma vida normal. Elas saem dali para ir para a escola, elas saem dali para ir para a creche, elas têm horário no médico, elas têm um histórico jurídico que muitas vezes estão ali por força de violência familiar e daí tiveram que ser... Então, elas têm uma história ali. Então, elas têm que ser reservadas. E o perfil de casalar é um perfil que nós defendemos com muito afinco, porque você vai dar o máximo de características de uma casa que a criança merece no momento tão difícil da vida dela. Porque ela não está com o pai e a mãe dela, ela ainda não foi adotada, ela pode ser que ela volte ao convívio familiar, então ela precisa, naquele período que ela está, ser cuidada, ser atendida, ser protegida por um pai social ou por uma mãe social.
Então, em que pese os abrigos da nossa região serem maravilhosos, terem atenção das cuidadoras, mas eu ainda acho que o perfil ideal para as crianças seria de casa-lar. Eu espero ver isso ainda um dia em Balneário Camboriú. Se Deus quiser. Conversando com a doutora Cristina Bittencourt, diretora-geral de Recursos Humanos da Prefeitura de Balneário Camboriú, e com a Josilene Mari Gonçalves, que é mãe biológica e mãe adotiva. Eu faço a pergunta, você não precisa responder agora, Josilene, é a questão dos biológicos e a relação com os adotados. Eu tenho um neto de 8 anos que eu estou criando desde que ele nasceu. Ele é registrado no nome do pai, que é meu filho, e da mãe biológica dele. Como faço para passar a guarda total dele para mim? Olha só, uma pergunta que a gente vai esclarecer agora. Na verdade, a guarda ela é um outro princípio jurídico, né, que não se comunica com a adoção. Né? A adoção você torna para si um filho como se fosse, não existe uma outra forma de reverter isso. E a guarda, ela é possível a reversão, né? Pela forma a inquisição ali da senhora, a primeira coisa que ela tem que fazer é procurar um advogado, procurar a Ordem dos Advogados do Brasil, ou se tem um advogado já particular seu, e o seu advogado vai dar todas as orientações que a senhora precisa para essa solicitação judicial de guarda, né? Essa ação específica. Perfeito. Então, voltando, né? Sim. Sobre a questão do relacionamento dos seus dois adotivos com os seus dois biológicos. Eles se dão muito bem, e 6 anos depois da adoção a gente esquece que tem filhos adotivos. São iguais, não há diferença. E os mais velhos, como já estão casados, mimam demais as duas. E digo assim, que eles se parecem tanto, que até nas doenças eles se parecem. Tem a caçula, né, ela tem rinite, e o André, né, o biológico, também tem uma rinite, então eu brinco que eles são idênticos. São muito Sim. parecidos, né? Legal. É uma relação normal, como irmãos biológicos mesmo. Claro, não claro. tem diferença, né? A partir do momento que você adota, ele já não é mais um adotado, ele é seu filho, Certo. né? Ele é nosso filho. Então, eles se dão muito bem, é muito lindo o relacionamento que eles têm. Ok, Josilene. Para a entrevista, nós temos aqui a Rosângela Rosa, que está, né, saudando a gente. Gostaria de perguntar se uma criança que foi adotada, se ela sofreu um bullying na escola ou pressão psicológica, justamente por ser adotado, os pais devem procurar o Ministério Público? A família pode ser assistida por psicólogo na vara de infância, doutora? Então, isso é uma pergunta extremamente importante, né? A Rosângela tem razão de estar perguntando isso. Na verdade, qualquer tipo de violência ou agressão contra a criança e adolescente, independentemente de ser adotado ou não, porque não existe diferenciação na legislação, os pais devem procurar o Conselho Tutelar. Lá eles serão assistidos por um conselheiro, onde relatarão esse episódio triste de bullying, né? E aí, então, há todo um encaminhamento psicossocial que o Conselho Tutelar faz, inclusive de acompanhamento psicológico para a criança e para a criança agressora. Porque a criança que também agride e provoca, ela também está precisando de apoio de alguma forma, né? Ou a família, a gente não sabe o que ela está passando para estar exteriorizando esse grau de diferença, de agressividade mesmo. Então, o Conselho Tutelar é o primeiro caminho. Perfeito. A senhora também tem seus filhos? Como não, é que é? Eu sou adotiva. Ela é, exatamente. Eu sou adotiva. Você foi adotado com quantos anos? Foi recém-nascida, pela minha mãezinha Vita e o seu Machado. Meu pai hoje é falecido, mas minha mãe mora no bairro das Nações há 40 e poucos anos, ao qual eu tenho o maior orgulho e felicidade de dizer para todo mundo que pergunta, você é adotiva? Eu sou. Tenho 2 irmãos que são filhos do primeiro casamento da minha mãe, a Cleusa e o Claudir. E, enfim, tô aqui. Legal, né? Uma história bem bacana. E vive com isso, né? Vive diariamente. Como é que está hoje aqui o nosso atual governo, nosso prefeito, Fabrício? Como é que está o apoio para essas questões? Que você, inclusive, faz parte. Faço parte. Então, eu fico muito feliz de falar nisso, porque, como eu digo, há 15, 20 anos atrás, quando não se falava em adoção, o Fabrício foi o primeiro vereador, na época, que encabeçou o Dia Municipal da Adoção.
E na época eu lembro, né, Josi, a Josi estava lá também, sempre militante, alguns vereadores na época disseram, mas para que comemorar o Dia Municipal da Adoção? Nós já temos um Dia Nacional da Adoção. E a justificativa na época do então vereador, que nos ouviu e ouviu o grupo, foi no seguinte sentido, nós temos que regionalizar as discussões de adoção. Elas não podem ficar simplesmente lá no Congresso Nacional, nós temos que falar aqui, porque as demandas advindas de adoção são no município, não são lá, né? Então, e aí, então, abrimos eu não me recordo o nome da lei, mas então foi homologada a lei do Dia Municipal da Adoção, 25 de maio. De lá para cá, temos todo um apoio dentro das questões da criança e da adolescência. Já vem de outros governos esse apoio, né? Mas o prefeito Fabrício tem maior intenção que essas discussões aumentem, inclusive dentro da Secretaria de Inclusão Social, o secretário Marasquim, né? E no Conselho Municipal dos Direitos da Criança. Então, a adoção está sempre sendo falada, está sempre sendo lembrada, porque é um requisito judicial e que, na verdade, está no dia a dia. Né? Hoje, nessa semana do Dia das Mães, não vai ter diferença. Esperamos que não tenha essa diferença nos colégios, né? Que se fale normalmente do Dia das Mães. Então, independente de ser filho adotivo ou não. Essa é a nossa bandeira e a gente está sempre defendendo. Claro. As pessoas hoje que têm interesse aqui em Balneário Camboriú, elas têm que se dirigir à justiça, a um juiz hoje primeiro, ou elas têm que se preparar, ou vocês têm um planejamento? Pode falar, Josi, pode falar, doutora Cristina, bem à vontade, o programa é bem informal, não tem problema nenhum. Qual é o caminho hoje, o melhor para ir primeiro? Olha, nós primeiro procuramos o fórum, né, a Vara da Família, nos inscrevemos, daí fizemos o curso, eu participei do ano que foi obrigatório. O curso foi o primeiro ano, em 2010, e também do grupo de adoção, que é maravilhoso. E através, né, da ida ao fórum, a gente várias vezes foi chamada, passou pelo psicólogo, assistente social, que foi muito bom, porque a gente tinha assim, um perfil de uma menina. E quando chegamos lá, a gente conheceu a realidade de que não existia uma menina para ser adotada, e sim grupo de irmãos, porque dificilmente uma criança vai sozinha para adoção. Então, ali, na primeira ida, né, ao fórum, nós já mudamos o perfil de que não seria uma criança, e sim poderia ser mais de uma. E até que, no final, nós entramos na fila em janeiro de 2010, e quando foi dezembro de 2010, nós já buscamos nossas filhas. Então, foi muito rápida a nossa adoção. E a adoção tardia é muito bom por isso, né? Que você... Salta na fila. Você não fica esperando um bebê 3, 4 anos. Porque mesmo quando eu tive meus filhos biológicos, a gente não sabe se esse filho vem perfeito, se não vem. Exatamente. Né? Então, a gente estava aberto, assim, um perfil. No entanto, que o dia que meu marido me mandou um e-mail dizendo, vamos buscar nossas filhas, eu estava trabalhando, e quando eu abri o e-mail e vi a foto delas, eu já tinha certeza que eram elas, nossas filhas, e lá dizia, né, que ela tinha um atraso, hidrocefalia, baixa visão, e nada disso alterou, né, ou mudou qualquer coisa em relação à vontade de adotá-las. Imediatamente, em uma semana, nós já estávamos com elas em casa. É amor, né? Amor. É amor. Amor é a base de tudo. Nada muda, nada muda. A Nair, lá do Nova Esperança, ela está comentando que é adotada, né? E isso sempre foi motivo de orgulho para ela, viu? Só? Sim. Legal. Doutora Cristina, onde é que é o atendimento seu hoje da secretaria, da prefeitura, que oferece os serviços para a comunidade? Enfim, eu atendo agora uma outra. Estou diretora de divisão do Recursos Humanos, é um núcleo vinculado à Secretaria de Administração, ali na Prefeitura, no Paço Municipal, mas como assessora jurídica, fazendo um trabalho à parte, consultora na área de Direito e Família, aí eu atendo individualmente, as minhas indicações são via OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, estou hoje, aliás, quero mandar um beijo para a dona Juscelia Vignoli, lá de Camboriú, nossa presidente, e, enfim, mas na prefeitura estou atendendo ali no Recursos Humanos. Ok. E a Josi? A Josi também está sempre envolvida, né? Sim,
sempre que nos convidam, eu e meu marido, para participar e falar de adoção tardia, nós estamos prontos para conversar, porque eu acho muito importante esse trabalho, que em 6 anos, né, que eu fiz o curso, nós fomos, acho que, o primeiro casal, né, a adotar crianças maiores. E hoje especial. E hoje já abriu, né, o leque, há muitas crianças maiores que já foram adotadas aqui em Balneário. Isso foi muito bom. Já chegamos em Curitiba a falar sobre adoção tardia. Sempre que nos convidam, estamos presentes. Muito legal. Só para fechar aqui, a Daniela de Camboriú, né, diz assim que os compadres, né, estão na fila da adoção da comarca de Camboriú há um tempo, e gostaria de saber se essa fila abrange também Balneário Camboriú ou outras cidades da região, doutora. Não, a fila ela é individual, Adilson, individual é por cidade, né? E aí, acabando a fila na cidade, busca-se o cadastro nacional. É um trabalho feito especificamente pelo Poder Judiciário do município, da comarca, através das assistentes sociais de lá. Então, quem está na fila de Camboriú não é o pessoal que está na fila de Balneário. É o outro cadastro. Perfeito. A Cláudia Fraga, ela é adotada, né? E acho de suma importância esse assunto ser abordado. Que bom, né? Que a gente conseguiu trazer à tona esse assunto muito interessante que as pessoas também gostam. Agora, me lembraram aqui, já está no final da entrevista. Cadê os presentinhos? Onde que estão os presentinhos? Está aqui do meu lado. Vamos entregar aqui os presentinhos para as nossas convidadas. Tem presentes aqui, ó. Tem duas sacolas de presente aqui com lembranças. Né? Muito obrigada. Para a doutora Cristina, para a Josi. Eu vou levar para minha mãe, Vita, né? Para a dona Vita? Para a dona Vita. Vou levar dona ela. Vita, um beijo para ela. Pode olhar. Bom, vamos lá tirar uma fotinho para ir na página depois, né? Com eles aqui, com os presentinhos também. Legal, obrigado. Quero agradecer vocês pela presença, né? Vamos voltar outras vezes quando tivermos novidades aí sobre adoção, vamos falar, estamos sempre à disposição, tá bom? Sim. Muito obrigada, boa tarde.